Para quem não me conhece a primeira vez, meu nome é Joane, eu sou pastor aqui da Aliança Jovem, mas vamos lá. Semana passada eu preguei uma mensagem sobre o quê? Quem estava aqui? O quê? E eu estava pregando aqui e eu comecei a compartilhar algumas coisas. E eu vi algumas caras, né? Eu falei com o Braga depois, eu falei, Braga, o que foi, cara? Ele falou assim, pastor, eu fiquei surpreso com aquele texto, porque eu nunca tinha visto aquele texto. Aí eu falei, que massa. Eu olhei na tua cara, porque eu consegui ver do púlpito. Semana passada eu preguei sobre homens que tiveram os olhos abertos, sim ou não? Sim ou não? Eu falei sobre um servo de Eliseu. Eu falei sobre Paulo, quando ele encontrou Jesus, que os olhos dele, as escamas caíram ao chão e os seus olhos foram abertos. Semana passada eu falei sobre quando o apóstolo Paulo vai orar pela igreja de Éfeso, um cara que teve os olhos abertos, agora ele ora para que a igreja tenha os olhos abertos, para que veja e conheça Cristo em altura, em profundidade, em largura. Aí eu comecei a falar, sabe, de todos os homens, sabe, quando nós temos os olhos abertos, nós temos vontade que outras pessoas tenham os seus olhos abertos. É como aquele homem que encontrou um tesouro no campo, olhou o campo, vendeu tudo que tinha, comprou o campo por causa do tesouro. Quantos aqui encontraram um tesouro? Quantos aqui encontraram um tesouro, irmão? Jesus Cristo é o seu tesouro. Jesus Cristo é seu tesouro. Então eu quero dar continuidade. Quando o Senhor abre os nossos olhos, que nós conseguimos enxergar e ver na ótica de Deus. Eu falei sobre cosmovisão bíblica também. E nessa noite eu quero concluir essa pequena série abrindo os olhos e olhando para Jesus. Você sabe qual um dos maiores problemas da nossa geração, das pessoas que se afastam, pessoas que estão afastadas, pessoas que estão desviadas, pessoas que estão longe dos caminhos? Quando a gente vai evangelizar, quando a gente vai pregar, quando a gente vai falar de Jesus para alguém, você sabia que a maioria das pessoas, elas vão dizer assim, Natiele, né? Natiele. Eles vão dizer assim, Natiele, mas eu fui frustrado. Porque eu era da igreja e eu fui frustrado. Sim ou não? Sim ou não? Eu tinha uma namorada na igreja, a gente terminou e aí eu me afastei. O pastor era meu amigo e sabe, um dia ele me frustrou e tal, e eu me desviei e tal. E nessa noite eu quero concluir essa mensagem, sabe, dizendo para você que um mal desse século, a gente costuma dizer que o mal desse século, tem a psicóloga ali, né? A depressão, né? E eu quero dizer também que o mal desse século é gerar expectativa em quem não vai corresponder a você. Porque nós homens colocamos a nossa expectativa em pessoas. E o apóstolo Paulo diz para nós assim, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. A vontade do pastor é estar em uma posição, sabe, que ele possa ser referência, que ele possa ouvir Deus, que ele possa ter intimidade com Deus. E eu tenho pregado isso, que a intimidade de Deus é para todos, que o altar é para todos, sabe, que a vontade de Deus é para todos, para que a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, é para todos, amém? Amém? Não é para alguns, é para toda a igreja. Então eu tenho pregado sobre isso. Mas sabe o que eu tenho mais visto? São pessoas extremamente cansadas, extremamente frustradas. Sabe por quê? Porque elas colocam expectativa nos homens, elas colocam expectativa em pessoas, ela coloca, sabe, e a Bíblia diz no Salmo, por muito tempo eu andei com esse Salmo, eu decorei ele, de tanto orar por ele, Salmo 27, não 27, 20, versículo 7. Alguns confiam em carros, outros em cavalos. O que representavam os carros e os cavalos no passado? A força, a segurança,
E o salmista diz: alguns confiam em carros, alguns confiam no seu emprego, alguns confiam nos homens, alguns confiam na força da potência do motor de um carro, outros confiam, sabe, no seu conhecimento, outros confiam, sabe, na força dos seus relacionamentos. Mas a palavra do Senhor diz através do salmista que eles confiamos, mas nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. Coloca o 8. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Então sabe qual é o primeiro segredo que eu quero deixar para você nessa noite aqui? Você que nos visita, você que veio, você que é da Aliança Jovem, olhe para o Senhor. Olhe para Jesus, coloque a sua expectativa. Eu já preguei outra palavra em cima disso, sabe, de Jeremias, e eu estou fazendo um resumão todinho para me chegar na minha mensagem. Jeremias 17, por muito tempo eu preguei esse texto, eu tenho ele decorado na minha cabeça. Diga para a pessoa que está do lado, Jeremias 17. Jeremias 17. Você vai chegar em casa, você vai ler Jeremias 17. Ele começa dizendo assim: maldito, no versículo 5 em diante, maldito, maldito, maldito é o homem que confia nos homens. Cara, por muitos anos eu peguei esse texto, sabe? Quando eu me converti, eu falava assim: não, ei, peraí, a Bíblia diz, eu comecei a ler a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Então, a minha vida eu não confesso para ninguém, eu ando sozinho, eu sofro sozinho, eu tenho minhas lutas sozinho, porque eu não devo confiar nos homens. Se você for ler no original, tem um livro, se eu não me engano, de Marcelo Almeida, A Maldição da Expectativa, está em cima desse texto. Sabe, a palavra maldito é o homem cuja confiança está no homem, na força do seu braço, e cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como uma árvore no deserto. Ele não vai ver quando vier algum bem, ele não vai ver quando vier as coisas boas. Sabe por quê? Porque as suas folhas estão, sabe, secas, estão, sabe, sem vida. E essa palavra no original, a maldição da expectativa, maldito é o homem que se apoia no homem, que espera do Mateus, o meu doutor, meu médico, tecladista maravilhoso, que vem dele, que vem da força dele. E quando o meu coração se afasta do Senhor, é como ele está dizendo: maldito é o homem que confia no dinheiro, maldito é o homem que confia na força do seu braço, maldito é o homem que confia, que coloca todas as suas expectativas no pastor, porque ele será frustrado, e ele não vai ver quando vier algum bem, ele não vai ver. Sabe por quê? Porque as suas folhas estão secas. Mas a Bíblia, esse mesmo texto depois vai dizendo assim: olha, feliz, bem-aventurado felizes são aqueles cujo coração está no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às correntes de água. Ele não vai ver quando vier nas tempestades, porque as suas raízes estão profundas. Ele não deixará de dar fruto no tempo da seca, porque as suas folhas estão sempre verdes. Você consegue glorificar Jesus? Então eu quero te desafiar aqui, sabe, a olhar para Jesus, a confiar em Jesus. Sabe, esse texto, eu estou começando agora, Salmos. Eu vi uma frase de Richard Baxter, eu acho que é assim que se lê, desculpa, professora de inglês, eu acho que é assim mesmo, né? Ela está ali, na aula ela disse: olha, não é assim, pastor, é assim, pastora. Em nada, a não ser no céu, vale a pena colocar o nosso coração. Diga para a pessoa assim: em nada. Diga: em nada, a não ser no céu, vale a pena colocar o nosso coração. Outra, eu quero atualizar essa frase. Em nada, diga: em nada,
a não ser em Jesus, a não ser em Jesus, vale a pena colocar o nosso coração. Salmos 34, versículo 5. Diz assim: os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção. Você consegue ler para você esse texto? Quem olha para Ele não é para o pastor Joane, ok? Quem não é para a Nova Aliança, não é para a liderança, aqueles que olham para Jesus. E eu vou atualizar o salmista: aqueles que olham para Jesus, aqueles que olham para Jesus estão radiantes, estão alegres. Aqueles que olham para Jesus, aqueles que olham para Jesus estão alegres, estão radiantes e nunca ficará frustrado. Nunca ficará frustrado. Se você olhar para o homem, você vai ficar frustrado. Se você olhar para o pastor Joane, você vai ficar frustrado. Eu vou te decepcionar. Lembra que eu passei uma semana falando aqui uma frase: quando falarem de mim, não bota isso no vídeo, ok? Porque já ficou chato de tanto repostagem que eu postei. Diz assim: quando falarem de mim, fica tranquilo, eu sou bem pior do que vocês pensam. Bem pior. Olhe para Jesus. Olha, quando eu comecei a minha fé com Jesus, eu sempre fui enfurnado, ok? Guilherme, eu sempre fui enfurnado. Eu queria andar no meio de crente, eu queria ver as coisas, eu queria estar em acampamento, eu queria estar perto de alguém que eu visse o brilho do evangelho nele. Sabe por quê? Porque a gente vai começando a conhecer as pessoas, na verdade, a gente vai se aproximando. Então, se a gente começa a colocar a nossa expectativa demais nas pessoas, a gente vai se frustrar. E sabe do que eu fiz? Eu comecei a dizer assim: Jesus, me ensina a olhar para o Senhor. Quantas vezes você viu alguém compartilhar para você assim: Juliana, você viu fulano de tal caiu? Por que não olhamos para aqueles que estão em pé? Por que não olhamos para aqueles que estão posicionados? Cara, meu pastor está posicionado, meu líder está posicionado. Ele é humano, ele é homem, ele vai errar, ele vai se irar, ele vai zangar algumas vezes, ele vai, sabe, tá suscetível ao erro. Mas sabe de uma coisa? Ele é vulnerável. A Sabrina começou aqui e falou uma frase: fique vulnerável para Deus. Quantos de nós colocamos uma capa de religiosidade, de perfeição, achando que somos perfeitos, achamos que somos o último niquitinho do pacote, todo quebrado. E eu ouvi uma vez alguém falando para nós: sabe por que eu ando com vocês? Porque vocês sempre demonstraram vulnerabilidade. E isso é característica dos homens de Deus e de mulheres de Deus: se tornar vulnerável. Me ajuda, me socorre, por favor. E nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele é. Sabe de uma coisa? Isaías 53, eu estava estudando e eu falei: uau, cara. É texto que nós conhecemos. Isaías 53, versículo 3. Eu botei na versão NNA, mas a gente usa a NVI aqui. É a mesma coisa, só essa frase que eu gostei. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer.
como um homem que esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Olha para Jesus, irmão. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui refutando uma teologia, tirando a responsabilidade minha de ser referência para vocês, ok? Mas eu estou dizendo aqui, olha para Jesus, olha para Ele sabe o que é padecer, Ele sabe o que é compadecer, Ele sabe o que é padecer do meu sofrimento, porque Ele é um homem de dores, sabe? Ele sabe o que eu sinto no meu secreto, porque Ele é um homem que foi desprezado, que foi rejeitado. Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele tomou sobre si, Ele é aquilo que nós cantamos, Ele é o homem da mão furada, Ele é o homem dos pés furados, Ele é um homem que sangrou. Ele sabe o que é padecer do meu sofrimento, Ele sabe o que eu sinto de solidão, Ele sabe o que eu passo. Então, olhe para Ele, porque Ele é misericordioso, e Ele tem misericórdia de mim e de você. Olhe para Ele, talvez o homem algumas vezes não vai ter misericórdia de você. Ele tem, Jesus Cristo tem. Então eu preciso me aproximar dEle. Aproxime-se de Deus, aproxime-se de Jesus, em adoração, em devoção. Eu estava ontem pregando na escola de evangelismo. Aqueles adolescentes, jovens, lá tem todo tipo de gente, cara. E eu comecei a falar sobre o brilho do Evangelho, quando você aceitou Jesus Cristo. Alguém aqui aceitou Jesus ou nasceu aqui já na igreja desde criança? Acho que a maioria aceitou Jesus, né? Um dia no encontro, foi em algum lugar, foi numa reunião, foi numa cela, foi num culto doméstico, sabe quando você aceitou Jesus Cristo, que os teus olhos começaram a brilhar? Ou você não brilhava os seus olhos? Que você ficava assim, meu Deus. Como Braga disse, quando você desfruta de milagres. Eu sei o que o Braga passou, porque eu já passei. Um dia eu fui para Campos do Goitacazes, no Rio. Eu era missionário, só tinha uma mochila da Traxarte. Botei nas costas e fui acompanhar Daniel. Daniel viajava para um monte de lugar. Embora comigo, embora lá, mas lá é na fé. Eu falei, vamos. Eu estava andando um dia e o Daniel falou assim, eita Joane, cara, calor, fizemos um evangelismo de praça, dançando na rua, tipo Jocum, aquele negócio todo. E o Daniel falou assim, eita negão, vamos chamar de negão, me chama até hoje. Negão, a gente podia tomar uma água de coco hoje, né? Aí eu falei, se nós tivéssemos dinheiro, não é verdade? Eu falei, Daniel, se nós tivéssemos dinheiro, nós ia beber água de coco hoje. Irmão, eu termino de passar num calçadão, numa praça grande. Eu olho para o chão, tinha R$2. R$2, irmão. E quando a água de coco era R$2, não era? R$2. Então, ele começou falando aqui, Jesus falando sobre ansiedade, sobre colocar a nossa na oração do milagre. Aí um dia eu compramos água de coco, ok? Eita, água maravilhosa. Por quê? Porque estava gostosa e era milagre. Um dia nós estávamos nessa mesma cidade e eu falei assim, rapaz, eita, porque todo mundo falava, quando você for para fora, a primeira coisa que tu tem que tomar é o milkshake do Bob's. Tem hoje aqui, ninguém nem toma, não é verdade? Sim ou não? Sim ou não? O de ovo maltine era a melhor coisa. E eu fui para lá e nós estávamos lá na igreja do Fernandinho. Abundante chuva. Eu vou dançar e tal. Aí eu falei assim, cara, eu estou com vontade de tomar um milkshake do ovo maltine.
O de 500. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente espera Deus em grandes milagres e Deus está no canto do pássaro. Eu abri uma conta fácil do Bradesco, Pindaíba, nos Correios. A época que você abria com R$5. Fui na caixa para saber se tinha dinheiro. Como é que vai saber que você tem dinheiro se nunca depositou? Não é, Braga? Como é que vai? Ainda quer colocar a culpa em Deus? Eu vou para a pizzaria, ele falou comigo. E eu fui no caixa do Bradesco, irmão. Tinha R$10 lá, na época o milkshake era R$8 a R$9. Eu tomei aquele milkshake dizendo: Senhor, Tu és fiel. E se não tivesse o milkshake também, Tu era fiel do mesmo jeito. E eu comecei a desfrutar de milagres. Eu comecei a colocar minha expectativa em Deus. Sabe por quê? Porque eu já falei aqui várias vezes, eu não quero ficar aqui nessa mesma ladainha. Eu nasci numa família pobre. Quando eu me converti, eu já falei, eu estava na ABB. Fui convidada por alguém. Estava no mundo, bebendo, dançando. Ele parecia assim, ó, com ele: o araqueto, quando toca, o fogo é fogo. Meu Deus, o pastor está cantando isso no altar da igreja. Eu estava curtindo, irmão. Encontrei Jesus Cristo. Não tinha nada. E quando eu comecei a ter revelação de Deus, saber o que eu tenho que orar, que eu tenho que ir para o secreto, uma das primeiras encontros que eu tive com Deus foi: você acredita em mim? Eu falei: sim. Você sou seu pai? Sim. Pois a partir de hoje eu sou seu pai. Irmão, um dia eu lembro de uma história, e eu não quero falar isso para comover, tá resolvido, estou curado, já fiz EFOL, aleluia. Eu fui fazer um teste em Belém do Pará para jogar futebol. E eu encontrei meu pai. Eu encontrava meu pai 2, 3 vezes no ano, Marcela. Ele vendia aquela sacolona de meia, roupa, um bom de papo era ele. Eu encontrei ele um dia e falei assim: preciso de R$50. R$50 para concluir o ônibus, para mim viajar para Belém, para jogar bola. Talvez eu seja um jogador de futebol. E eu encontrei ele no dia, Mateus. E eu falei assim, chamava ele de Beca, que só andava alinhado. Fui fazer uma peneira em Belém. Ele falou assim para mim: meio-dia, que hora que tu viaja? Eu falei 2. Ele: meio-dia eu estou na porta da tua casa, com R$50. Toca o grilo aí, toca. Até hoje eu estou esperando ele na porta com R$50. Nunca voltou. Minha mãe chegou para mim, minha mãe é uma baixinha desse tamanho assim. Ela disse: menino, toma os R$50 e vai, porque se depender do teu pai, tu não vai. Irmão, por muito tempo eu carreguei aquela ferida dentro do meu peito. E quando um dia eu encontrei Jesus Cristo, eu estou na minha cama, sabe, daquele jeito, na cortininha, ok? Lá em casa era na cortina, não tinha porta. E aí eu li a Bíblia, eu já falei isso aqui, li a Bíblia, dizendo assim: vai para o teu quarto e fecha a porta. Como é que eu vou fechar a porta se lá em casa não tem porta, é cortina? Fechei a porta, a cortina. Fui para a cama. Não tinha boxer, lá não era aquela box que hoje todo mundo tem, a boxer 15, ply, plus, não sei o que. E fui orar debaixo daquelas grades cheias de teia de aranha. Você está rindo porque não era você. E eu fui orar. E eu sentei um dia na cama. E eu falei assim: tem que ter fé, ok, Braga? Tem que ter fé. E eu estava orando com Deus para a nossa mente falando assim: rapaz, tu tá ficando é doido, né? Falando sozinho e ouvindo outra voz sozinho, sendo que tu tá sozinho. Você já passou por isso? Eu falei: eita, eu estou numa confusão grande, mental. E eu orei a Jesus Cristo aquele dia. E eu ouvi a voz de Deus invadindo o meu quarto.
eu ouvi a voz de Deus invadindo o meu quarto, dizendo: Joane, você acredita em mim? Eu falei: sim. Aí ele falou assim: pois me dá os teus sonhos. Aí eu falei assim: já está tarde demais para ser jogador de futebol, não é verdade? Falei assim: me dá teus sonhos, me dá os teus sonhos, me dá os teus sonhos. Eu falei: Jesus, está aqui, eu não tenho nada, porque antigamente eu achava que tinha tudo, né? Eu vou entregar tudo para Jesus, não tinha nada, irmão. Quem já fez essa oração? Jesus, eu vou te dar tudo. Não tem nada. O cara só tem o mau quarto que a mãe e o pai deu. Jesus, eu vou te dar tudo. E eu falei: Jesus, o Senhor sabe que eu não tenho nada. Ele falou assim: me dá os teus sonhos. Me dá os teus sonhos. Eu falei: Senhor, tu sabes que eu não sei nem muito sobre esse negócio de pai. A tua palavra diz que o Senhor repousa sobre nós o espírito de adoção, a qual eu posso chamar Abba, pai, paizinho. Eu não sei nem o que é pai, papai, mas eu confio no Senhor. Eu coloco a minha vida no Senhor. Eu te entrego tudo que eu tenho. É pouca coisa, mas recebe. Senhor, tudo que eu tenho é teu a partir de hoje. Meu irmão, eu senti uma presença dentro do meu quarto. Eu senti, sabe, parece aquelas coisas de filme, de Hollywood, né? Quando a gente ora para os nossos olhos abrir, aí os meus olhos foram abertos. Irmão, eu senti a presença de Deus invadir meu quarto. Sabe, eu senti Deus sentar na minha cama. Sabe de uma coisa? A minha vida mudou. Você precisa ter uma experiência com Deus. Sabe, você vem à igreja, e eu falei aqui, quando os nossos olhos são abertos, nós conseguimos ver coisas que você não vai ver. Por quê? Porque você vem à igreja, bacana. Sabe, você vem aos cultos domingo, bacana. Você é ofertante, você é dizimista, beleza, você está cumprindo certinho. Mas sabe de uma coisa? Você precisa se relacionar com o dono dessa obra aqui. Olhar para Ele. Ele sabe o que é padecer. Ele sabe o que é sofrimento. Ele sabe o que é. Ele sabe o que você sofre. Eu não sei. E tem pessoas que sabem, quer que eu saiba. Eu não sou o Espírito Santo. Eu não sei de tudo. Eu não tenho a bússola. Nós temos a bússola. A Bíblia é a nossa bússola. Espírito Santo é a nossa bússola. Então, nessa noite, o meu desejo é que você, depois que teve os olhos abertos, começou a enxergar. Porque eu sou pai, ok? Quando a gente é pai, todo mundo aqui é pai, a gente fica aqui, né? Coisinha bonitinha. Olha para o papai. Ele não está vendo nada, o bebê, sim ou não? Está vendo nada, os seus olhos ainda não foram abertos. Quando os seus olhos são abertos, eles começam a ver tudo truvo, não é verdade? Eles vão começando a adaptar, e eles vão conseguindo a perceber, e os seus olhos são abertos. Assim é a fé. Você começa a perceber algumas coisas, e você fala: opa, que beleza, que brilho. Aí nós falamos aqui, quando eu olho nos seus olhos de fogo. Você já olhou nos olhos de fogo de Jesus? Porque quando você olha nos olhos de fogo de Jesus, tudo que é obra de palha, tudo que é obra, sabe, de madeira, tudo que é obra humana, precisa ser queimado. Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca de alegria
que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. Nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, sim ou não? Sim ou não, Vinícius? Nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, e essas testemunhas, alguns querem o nosso bem, outros querem nos matar. Saia do mundo de Nárnia, ok? Tem gente que vive no mundo de Nárnia. Tem crente que vive dentro do castelo, entrou no guarda-roupa e nunca mais saiu. A Bíblia diz em Hebreus que nós estamos diante de uma grande de testemunha. Alguns estão dizendo assim: ele vai cair, ele vai cair. Outros estão torcendo. E eu descobri que no mundo que nós vivemos, diga assim, no mundo que nós vivemos, diga, no mundo que nós vivemos, até falar isso no altar, mas vamos lá. As pessoas te querem ver feliz. Diga, as pessoas te querem ver feliz, só não mais do que elas. Diga, misericórdia. Mas é a verdade. E a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. E dentro dessa nuvem de testemunha, a palavra está dizendo assim: olha, se afaste, saia de todo embaraço, saia de tudo aquilo que te atrapalha, que tudo aquilo que te rodeia, e corra firmemente, com o teu olhar fixo ou fito em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele sabe, ele suportou sofrimento, ele suportou a cruz por mim. As pessoas se opuseram a ele, mas o olhar dele estava firme. E ele está dizendo para nós assim: olha, ei, corra a corrida que é proposta para você, com o teu olhar fixo em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus é quem nos abençoa. Jesus é quem é o galardoador daqueles que o buscam. É Jesus que nos abençoa. Então, sabe qual é o meu desafio hoje? É que você saia daqui. Eu amo a minha igreja. Eu amo ver o que Deus está fazendo na vida dos adolescentes. Eu amo ver tudo. Eu amo. Eu orei por isso. Eu me alegro com isso. Mas sabe de uma coisa? Eu oro. Tem dia que eu estou meio desanimado. Minha esposa pergunta assim: amor, tu está desanimado? Porque algumas coisas vai tentando nos embaraçar dessa vida, né? Algumas vezes eu vou no meu banheiro. Outras vezes eu vou para o meu quarto. Outras vezes eu fico na minha sala. Eu faço a moda antiga, ok? Eu coloco meus joelhos no chão. Eu gosto de adorar a Deus com o rosto no pó. Já ouviu falar isso? Eu aprendi assim. Eu coloco minha cara no chão e eu começo a orar dizendo: Jesus, me faz olhar para o Senhor. Tira os meus olhos do sistema desse mundo. Tira os meus olhos da metodologia desse mundo. Tira os meus olhos daqueles que nos rodeia para ser trampolim, para nos usar como trampolim, como escada para alcançar o teu sonho, o sonho, projetar. As pessoas que projetam em você algo que depois vai se frustrar. Jesus, tira os meus olhos desse lugar. Jesus, tira os meus olhos desse lugar. Eu amo o pastor Raimundo Nonato, eu amo a pastora Maria de Jesus, mas os meus olhos estão em Ti. Eu amo a igreja do Senhor, mas os meus olhos estão em Ti. Ah, Senhor,
eu amo os meus discípulos, mas os meus olhos estão em Ti. Ah, Senhor, eu amo a igreja do Senhor, mas eu amo mais o dono da obra. Não deixa eu perder o brilho dos meus olhos, a olhar no Senhor, a olhar na Tua face, a olhar para a Tua glória, a olhar para os Teus grandes feitos, a olhar para a criação e ver que Tu és bom. Deus, coloca os meus olhos em Ti, coloca os meus olhos em Ti. Como nós cantamos, uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Sabe o que eu vejo? Fulano saiu da igreja. Ah, mas eu vou sair também, porque fulano saiu. Tira tua fé dos homens. Tire tua fé dos homens. Todo mundo sabe isso aqui. Minha esposa já pregou sobre isso. Por muito tempo, minha esposa passou por um problema emocional e eu sempre caminhei na fé. Eu já tinha um evangelho, eu já tinha Jesus Cristo. Quando eu conheci ela, eu já pregava, eu já estava em oração, eu vim de outra igreja e tal. E minha esposa era líder de célula, entregou e tal. Irmãos, eu nunca forcei a minha esposa a nada. A minha oração é que ela te encontre, Jesus. Que ela encontre prazer nessas coisas. Ah, agora eu acho bom, porque ela prega, faz o que, e eu fico só sentado. Hoje ela saiu 4 horas de casa. Ah, vou visitar uma célula. Eu falei, let it flow. Por quê? O que eu quero dizer para você? A minha fé não está na minha esposa. E eu falava isso para ela direto. Ei, olha aqui. A porta é estreita. Só passa o pastor Joane. Aí eu brincava com ela, que é a brincadeira. Se tu quiser ficar com tudo, pode ficar. Com a casa, com o carro. Quando Jesus voltar, eu vou subir. Ela, eu também vou. Eu falei, glória a Deus. Pula longe. Então, cara, a fé é individual, ok? Diga para a pessoa que está, a fé é individual. Olhar para Jesus é individual. Nós estamos numa corrida de bastão, ok? Você já viu aquela corrida de bastão? Quem já viu a corrida de bastão aqui? Não precisa ser corredor não, mas alguém já assistiu uma corrida de bastão? Se chama revezamento 4x4, né? É isso, que você corre, né? Com bastão na mão, e você está na corrida. Qual é o foco do quem está correndo na frente, irmão? Ele está correndo com o olhar para o Mateus. Ele está com o bastão na mão, mas ele está olhando para o Mateus. Com o bastão na mão. Quem vem atrás, ele precisa estar conectado com o tempo, para pegar o bastão, para ir passando o bastão, senão o bastão cai e já acaba a prova. Então o que acontece? Nós estamos em uma corrida de revezamento, e Deus vai trazendo várias pessoas para caminhar com você, e você não pode perder o foco, ok? Isso não é egoísmo, sabe? É você pensar em você mesmo agora na caminhada da fé. Ah, Jesus, eu estou com um olhar fixo em Ti, eu estou com um olhar fixo em... Eu vou passando o bastão. Ei, quem quiser me segue e pega o bastão. Eu estou olhando para Jesus, eu estou olhando para Jesus, eu estou olhando, eu preciso me conectar com aquele que está vindo atrás, mas eu estou com o meu olhar fixo no prêmio. Jesus é o prêmio, sabe? O apóstolo Paulo dizendo assim, eu corro, eu castigo meu corpo, eu faço dele escravo, eu vou correndo, uma maratona exaustiva, porque todo mundo está no estádio, mas só um ganha o prêmio, e eu vou ganhar o prêmio. Eu estou numa corrida para ganhar esse prêmio. Esse prêmio não é a tua casa sucedida, esse prêmio não é a fama da tua profissão, essa fama não é teu diploma, essa fama não é a glória dos homens, essa fama é Jesus Cristo, é o trono da graça. Ele é o alvo da nossa fé, Ele é o alvo da nossa corrida, Ele é o alvo, Ele é o prêmio da sua caminhada com Ele. Pode aplaudir Jesus. Ele é o alvo da sua fé. Ele é o alvo.
nós começamos a colocar a nossa fé nas pessoas. Semana passada eu falei do relatório, ok? Eu terminei falando sobre isso. A galera que vai espiar a terra, eles vão espiar a terra. Alguns voltam e dizem: vixe, dá não. Não dá não, lá é grande demais, moço. Lá é gente complicada demais. Lá não dá não. Os outros foram: rapaz, lá tem gigante. Lá tem gigante. Lá tem muita luta, tem muito trabalho para nós. Mas sabe de uma coisa? As frutas são maravilhosas. Lá mana leite e mel. Lá é uma terra boa. Então vamos, porque é certo que venceremos, porque Deus está conosco. Olha aqui para mim. Ei, pare de andar com quem tem a visão negativa das coisas. Não vai não. Nunca está bem. Nunca vence. Nunca tem vitória. Espera aí, irmão. Tem trabalho. Tem luta. Sabe? É desanimador algumas vezes. Mas nós estamos correndo com os nossos olhos em Jesus. Ele nos abençoa. Eu tenho foco na minha vida. Eu tenho metas na minha vida, beleza, de ser um bom esposo, de cumprir o papel bacana, ser um bom pai. Ouvi uma história uma vez, eu estou encerrando. Três homens em um velório. E alguém perguntou para eles aqui: ei, o que tu queria ouvir? O que tu queria ouvir no teu velório? O que tu queria ouvir no teu velório, Mateus? Aí o Mateus diz assim: eu queria ouvir que eu fui um bom pai, que eu deixei um legado para os meus filhos, que eu deixei uma profissão para eles. E o segundo disse: ei, eu queria eles falarem do legado que eu deixei, que eu ensinei eles sobre Cristo, que eu conquistei, que eu deixei recursos, que eu deixei patrimônios. E o terceiro perguntou: e você? O que você queria ouvir? O que você... E ficou aquele ar. Ele disse assim: eu queria que alguém chegasse na beira do caixão e eu escutasse um grito dizendo: Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Porque eu tenho uma vida para viver ainda, independente das pessoas. Então você tem uma fé, uma vida para viver, independente das pessoas.